Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos ver que muitas vezes, movidos pela emoção, fazemos votos inúteis que podem até nos prejudicar. Juízes capítulo 20. Todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como da terra de Gileade, saíram, e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispa, como se fosse um só homem. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 soldados de infantaria que puxavam da espada. E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam se reunido em Mispa. Os filhos de Israel disseram: Contem-nos como aconteceu essa maldade. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Queriam me matar e abusaram da minha concubina, que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e os mandei por toda a terra da herança de Israel, pois aqueles homens cometeram uma maldade e loucura em Israel. Eis que todos vocês são filhos de Israel. Portanto, discutam o assunto e tomem uma decisão. Então o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá para sua tenda, e nenhum de nós voltará para casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá, um sorteio para ver quem atacará a cidade. De todas as tribos de Israel, vamos separar 10 homens de 100, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, indo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que fez em Israel. Assim, todos os homens de Israel se ajuntaram como se fossem um só homem contra essa cidade. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é essa que foi feita no meio de vocês? E agora, entreguem-nos aqueles homens, homens malignos que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos esse mal do meio de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Ao contrário, vindos de sua cidade, se ajuntaram em Gibeá, para saírem à guerra contra os filhos de Israel. E naquele dia, os filhos de Benjamim convocaram das suas cidades 26.000 homens que puxavam da espada, além dos moradores de Gibeá, dos quais reuniram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo, sem nunca errar. Dos homens de Israel, além dos de Benjamim, foram convocados 400.000 homens que puxavam da espada. Todos esses eram homens de guerra. Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: Quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim e tomaram posição de ataque contra ela, junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 homens de Israel. Porém, o povo dos homens de Israel se animou e eles novamente tomaram posição de ataque no mesmo lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde. E consultaram o Senhor, dizendo: Devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: Sim, vocês devem atacar. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá, de encontro a eles, e mataram mais 18.000 homens, todos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel, choraram, estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. E ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram:
Devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: Vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Benjamim e tomaram posição de ataque contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a matar alguns do povo de Israel, como haviam feito das outras vezes. Pelas estradas das quais uma vai para Betel e outra vai para Gibeá, e no campo mataram uns 30.000 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Eles estão sendo derrotados, como das outras vezes. Porém os filhos de Israel disseram: Vamos fugir e atraí-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição de ataque em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a batalha se intensificou. Porém, os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel. E naquele dia os filhos de Israel mataram 25.000 homens e 1.100 homens de Benjamim, todos os que puxavam da espada. Então os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados. Os homens de Israel foram cedendo terreno aos benjamitas, porque confiavam na emboscada que havia posto contra Gibeá. A emboscada avançou depressa, investiu contra Gibeá e passou os moradores a fio de espada. Os homens de Israel tinham combinado um sinal com a emboscada, que era fazer subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à batalha. Os filhos de Benjamim tinham começado a atacar os homens de Israel e já tinham matado uns 30 deles. E diziam: com certeza já estão derrotados, como na batalha anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se na cidade, como se fosse uma coluna. Os filhos de Benjamim olharam para trás e eis que a fumaça da cidade subia para o céu. Os homens de Israel deram meia volta e os filhos de Benjamim ficaram apavorados, porque viram que o desastre era iminente. Eles viraram as costas para os homens de Israel em busca do caminho do deserto, mas não puderam escapar da batalha. E os que vinham das cidades os destruíam no meio deles. Cercaram os filhos de Benjamim e os perseguiram, e onde repousavam, ali os alcançavam, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Dos filhos de Benjamim foram mortos 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então se viraram e fugiram na direção do deserto, para a rocha de Rimon. E ao longo do caminho, os filhos de Israel ainda apanharam mais uns 5.000 homens. Seguiram-nos de perto até Gidom e mataram mais 2.000 homens. Naquele dia morreram 25.000 homens dos filhos de Benjamim, todos eles homens valentes que puxavam da espada. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, tudo o que encontraram, e também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. Essa porção tem tanto a nos ensinar. Por que repetimos tanto esse mesmo erro? Nós já vimos no dia de ontem a tragédia que alguns homens da tribo de Benjamim fizeram. Um horror, algo avassalador. E quando eles foram confrontados pelos seus irmãos, pela sua família, eles decidiram proteger aqueles que erraram. E aí se estabeleceu o caos diante daquela família. Quem sabe se eles simplesmente tivessem deixado aqueles homens sofrerem a consequência pelo erro deles, tudo estaria em paz. Mas não foi isso que eles decidiram fazer. Eles decidiram se armar e guerrear. E é interessante porque nessa luta eles começaram vencendo. Apesar de, para nossa mente, isso não cabe, é tão injusto. Como é que eles estavam defendendo homens tão malvados, tão terríveis, e quando começaram vencendo?
E quantas vezes isso acontece na nossa própria vida? Somos confrontados na nossa família, entre os nossos amigos, no nosso trabalho. Sabemos que aquilo está errado, mas nos colocamos numa posição de defender o erro. Nos deixamos mover pelas emoções, pelos sentimentos, pelo carinho que temos pelas pessoas e não queremos que elas sofram as consequências pelos seus atos. Então defendemos com unhas e dentes aqueles que erraram. E aí se estabelece o caos e muitas vezes começamos até ganhando. Mas a inimizade cresce, o rancor cresce, o ressentimento cresce, tudo cresce. Tudo cria raízes e toma as nossas vidas, destrói os nossos relacionamentos. Mas Israel nos dá uma grande lição. Ele começa perdendo, mas ele vai ali diante de Deus e pergunta: devo continuar? Estou perdendo, mas devo continuar? Deus responde: vá. E eles perdem. De novo: devo continuar? Vá. Perdem de novo. Devo continuar? Vá, eu vou lhe dar a vitória. Mas eles começam perdendo. Mas eles continuam e vão até o fim. E aí não tem jeito. A tribo de Benjamim é totalmente devastada. E Deus finalmente os entrega nas mãos, fazendo justiça. Que a gente aprenda com isso e resolva logo as coisas no início, cortando pela raiz. Capítulo 21. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O povo foi a Betel, e ali ficaram até a tarde, diante de Deus. Levantaram a voz e choraram amargamente. Disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Porque hoje falta uma tribo? No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar. E apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinham feito um juramento solene: quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa seria morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo de Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos em casamento nenhuma de nossas filhas. E perguntaram: há alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? Eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento, à assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Por isso a congregação mandou para lá 12.000 homens, os mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade, a fio de espada, tanto homens como mulheres e crianças. É isso que vocês devem fazer. Matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que nunca haviam tido relações com homem algum, e as trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimom, e lhes fizeram uma proposta de paz. Foi nesse tempo que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido conservadas com vida. Porém, não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres do benjamitas foram exterminadas? Disseram mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito que dê a mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, ao lado do nascente do sol, pelo caminho que vai a Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo:
Vão e se escondam nas vinhas. Fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas e cada um agarre uma mulher para si. Então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: tenham pena deles por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos eles. E vocês não as deram a eles, pois neste caso seriam culpados de quebrar o juramento. Assim, fizeram os filhos de Benjamim. E dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres, conforme o número deles. Depois voltaram para sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para sua tribo, cada um para sua família e para sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Essa é só uma confirmação de que quando as coisas ficam por nossa conta, nós acabamos fazendo tudo errado. No início desse vídeo, eu falei sobre o perigo de fazer votos inúteis. Para que fazermos votos a Deus que Ele não pediu, para depois ficarmos dando um jeitinho de fazer aquilo que prometemos que não faríamos? É muito doido isso, né? É melhor que a gente aprenda com Jefté. Lembra de Jefté? Que perdeu a sua filha por causa de uma promessa boba. É melhor que a gente aprenda com ele e fique calado. Deus não precisa das nossas promessas. E Ele sabe muito bem aquilo que nós somos capazes ou não de realizar. Quando prometemos, Ele já sabe se vamos cumprir. Mas quando prometemos, precisamos cumprir. Então nós mesmos nos colocamos em pecado, sem nenhuma necessidade. Somente para aparecer, só pode ser. Aqui terminamos o livro de Juízes. Amanhã, mais um livro, mais uma vitória, porque cada passo desse é mais um passo na jornada, nessa caminhada com Deus. Amém?